O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras estou cercado de zombadores e os meus olhos contemplam as suas provocações. Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há de me dê a mão? Porque os seus corações encobristes o entendimento, por isso não os exaltarás. O que lhe anuncia os seus amigos, a fim de serem despojados, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoas os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os restos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra a hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia. A luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. A corrupção, clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois a minha mãe e a minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão, quando juntamente no pó teremos descanso. Então respondeu Bilbalde, o suíta, e disse: Até quando poreis fins às palavras? Considerai bem, e então falaremos. Por que somos tratados como animais, e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas no seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará, porque por seus próprios pés e lançados na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e a armadilha o prenderá. Está escondida debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. Será faminto o seu vigor, e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado, e isto fará caminhar para os reis dos terrores. Morará na sua mesma tenda, o que não lhe pertence. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentará Luão do mundo. Não terá filho, nem reto, nem do seu povo, e nem quem lhe suceda nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, assim como se espantam os do oriente. Tais são, na verdade, os moradores do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Respondeu, porém, Ló, dizendo: Até quando afligireis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, não tendes vergonha de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos quereis engrandecer contra mim, e arguir-me pelo meu opróbrio, saberei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e já não posso passar, e as minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como uma árvore. Me fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como os seus inimigos.
Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo, até que os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apregaram à minha pele, e a minha carne escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais. Porque me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, que me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidos na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, que devíeis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea? Ainda que a sua altivez suba até os céus e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voará, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que já o viu jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e não o deixe, então o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspides será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-las do seu ventre, Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. Não verás as correntes, os rios, os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme o poder de sua mudança, e não soltará de gozo. Porquanto oprimiu e desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, nada salvará das coisas por ele desejadas. Nada se sobejará do que coma, por isso as suas riquezas não durarão. Sendo plena sua abastança, estará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Mesmo estando ele a encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, e o arco de bronze o atravessará. Desembainhará a espada que sairá do seu corpo, e resplandecendo virá do seu fel, e haverá sobre eles assombros. Toda escuridão se ocultará nos seus esconderijos, um fogo não assoprado o consumirá, irá mal com o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas as derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança de Deus, decretou.